Olá pessoal, sou Rose Campolina, estamos começando mais um episódio do Proseando comigo, Rose Campolina, e hoje eu recebo aqui a Flávia Badaró. A Flávia é esta mulher que é cheia de histórias, tem o empreendedorismo na veia, né? Ela está comandando assim várias, além do hotel, da ABIH, né, da indústria de hotéis, ela tem outras atuações também no mercado, que ela vai nos contar, um currículo muito extenso, uma pessoa em quem eu me inspiro, é uma mulher muito com a visão muito inovadora e muito empreendedora. Então, a gente vai bater um papo, vou te receber, Flávia, com aquele cafezinho. Ah, eu já ia pedir, meu Deus do céu, eu já estou aguando com esse cheiro de café aqui, gente. Eu sei que você gosta muito de um cafezinho, né? Então, adoro um cafezinho. Olha aqui, esse foi feito agorinha, até a fumacinha aí, ó. E tomada assim, sem de nada, verdade, né, viu, gente? De verdade, Tintim, não é fictício, de verdade. Seja muito bem-vinda, né? A mineridade, a nossa prosa aqui, com um café mineiro e com essas histórias que a gente vai contar agora. Tintim, né? E as mulheres, né? As mulheres, né, Flávia? O empreendedorismo, as mulheres no mercado, as mulheres na política, as mulheres, gente, onde elas quiserem. Isso aí. Com muita representatividade. É né, isso Flávia? aí. Para começar, olha só, fiz um roteiro aqui, mas é uma coisa assim, só para a gente ter um norte, mas a gente vai conversar espontaneamente, né, Flávia? Isso. Para as pessoas te conhecerem um pouco melhor. Você, além dessa convidada especial, cheia de representatividade, como eu disse, você tem um empreendedorismo, né? E nessa liderança em Minas Gerais. A Flávia, ela é arquiteta pela UFMG, pós-graduada, né? Negócio imobiliário, sócia fundadora da rede San Diego Hotéis. Nossa, adoro aquele San Diego. Você mora longe, né? Do lado. E como se não bastasse, está à frente de duas das maiores potências institucionais do nosso estado, a ABH Minas Gerais e a ACE Minas. Então, gente, olha, ela vai discorrer sobre isso, com todos os detalhes, né? Então, com vocês, Flávia Araújo Badaró. Rose, primeiramente eu queria te agradecer, que é um grande prazer estar aqui com você, você é uma pessoa muito querida. Você está falando para mim que você me admira, mas eu te admiro demais. Essa moça é arretada, viu, gente? É uma mineira que nos representa muito bem, a mulher mineira, enfim. Então, Rose, você falou aí, deu esse currículo aí, né, que eu sou arquiteta, formei pela UFMG. Isso, falei um pouquinho, mas você vai falar sobre o resto. E hoje também eu estou muito engajada, porque eu ainda, além de estar na presidência da BIH e na presidência do Conselho das Seminas, eu também faço parte, eu também estou na vice-presidência do Convention, né, que hoje a gente chama de Casa do Turismo, que bacana. E também na Federação dos Conventions, eu estou na vice-presidência de feiras. Então, assim, eu estou hoje numa... Está em todo lugar. Estou em todo lugar. Até a minha mãe brinca, não arruma mais outra coisa, não. Eu falei, não vou arrumar mais não. Não vou arrumar mais nada, não. Flávia, aí, né, e a gente reforçando muito esse papel da mulher que você faz tão bem, que nos representa tão bem nesse mercado aí da hotelaria, do turismo, né? Temos aqui também um livro da Mira Cerruti que eu quero te apresentar, que tem uma receita minha de acreditar nos produtos brasileiros, né? Que foi o bacalhau brasileiro, que é uma receita. Que chique, Rose. Venceu o concurso da rede Sofitel de hotéis. Que bacana, parabéns. Isso nos prova, né, que a gente, assim, acreditando nos nossos produtos, um bacalhau flambado na cachaça. Esse foi o ponto alto da receita que os jurados amaram. Né? Sensacional. Então, cachaça mineira. Isso aí, muito bom, vou arriscar fazer. E tem os drinks também aqui, os drinks todos feitos com cachaça mineira. Eu adoro uma cachaçinha. Então pode arriscar, que é muito fácil de fazer, tá? Muito obrigada, querida. Mas a minha trajetória, assim, é muito interessante, porque eu comecei trabalhando na consultora do meu pai, que é uma consultora que construiu muitos prédios em Belo Horizonte. Nós construímos mais de 300 prédios em Belo Horizonte. Então, Badaró, né? Não, Badaró é do meu marido, você acredita? O meu é Araújo. Tá. Aí, a consultora chama Arco Engenharia, chamava porque foi vendida, e num certo momento... Com Márcio Araújo? Isso, num certo momento, lá para os idos de 95, nós construímos o primeiro, a gente chamava de aparte hotel,
que era o São Francisco, que é ali na Álvares São Cabral. Francisco Flat, Tá? Foi o primeiro de Belo Horizonte. Foi o primeiro de Belo Horizonte. Aí a gente construiu, a gente tinha os investidores que compravam, quem comprava um apartamento da Arco para morar, comprava uma sala para montar um empreendimento e comprava um apart-hotel, um quarto de apart-hotel para investir. Gente. E colocar no pool hoteleiro. E aí, Rose, esse apart-hotel São Francisco, nós vendemos para os nossos investidores e na hora da administração, nós entregamos, procuramos uma rede lá em São Paulo, que era a antiga Partenon, que hoje virou Accor. Fantástico. E aí nós viemos e bandeiramos esse empreendimento, que tinha o nome de Edifício São Francisco. É curioso que meu pai que colocava o nome nos prédios. O Márcio é o quê? O Márcio é sócio do papai. Aí a gente colocava, o papai colocava assim, os prédios de moradia, eu vou colocar nome de engenheiros e arquitetos italianos. E os apart-hotéis eu vou começar a colocar nomes de cidades americanas. Gente, olha só. Aí foi um sucesso, o São Francisco e tal. Aí, então vamos construir outro? Vamos. Aí começou. Aí vamos construir o San Diego. Aí nós construímos ali o San Diego, na Álvares Cabral um pouquinho acima, e eu trabalhando como arquiteta, fiz o detalhamento daquele prédio todo, entrava para a obra, eu era arquiteta de obra, entrei para a obra e tal. Chegou o aproveitamento da iluminação também. Não, tudo a gente que fez ali, o pé direito duplo. Sustentável também, né? E aí, quando chegou a hora de administrar, aí os nossos investidores falaram assim, vocês querem saber de uma coisa? Nós não vamos entregar para administrador, não. Vocês montam uma administradora. Vocês são capazes de montar uma administradora. E aí que eu entrei na hotelaria. Por quê? Porque quando foi montada a administradora, que chama Arco Administradora, eles colocaram a gente como sócios, eram 3 sócios, e colocaram as filhas como sócios. Aí, Rose, o que aconteceu? Na hora que a gente entrou para dentro do hotel, aí o meu pai falava assim, peraí, uma filha é arquiteta, a outra é administradora, a outra é do marketing, ninguém é hoteleiro aqui. Como é que vai fazer? Nós vamos trazer os melhores profissionais da época para as meninas aprenderem com eles. Então, eu entrei para dentro do hotel, assim... Um laboratório. Eu costumo brincar que eu sou uma arquiteta hoteleira, que eu acho que eu tenho, assim, muito a acrescentar, assim, de consultoria, Por quê? Porque eu aprendi, Rose, na marra. Aí, o prédio lá foi construído por um professor que eu estimo demais, que é o Gustavo Pena. Fantástico. Mas ele esqueceu a rouparia. Gente. Ele esqueceu. Aí a governanta... não tem aquele olhar. A governanta que veio do Otom, a dona Vânia, falava assim, Flávia, cadê a rouparia? Aí eu ia lá e desenhava a rouparia, gente, tudo na garagem. Enfim, e eu fui aprendendo, a gente foi aprendendo, entendeu? Eu e as minhas sócias. Hoje eu fico mais na frente porque elas são meio de bastidores, mas nós todas lá. E isso, gente, já vai dar quase 30 anos. Não, uma experiência, né, Flávio? Interessante, o seu pai, ele teve uma visão muito futurista, porque, assim, ele pegou vocês, cada um tinha uma expertise, né? Você na arquitetura, sua irmã na administração, a outra no marketing. 3 áreas que precisam dentro da hotelaria, mas precisa dessa área, né, do administrador hoteleiro. Então, ele não pegou ali uma de vocês, ele foi contratar o profissional com quem vocês aprenderam. Isso. Então, eu acho que, né, teve essa ecologia de saberes aí, que vocês acabaram experienciando tudo, vivendo. Exatamente. Né, no dia a dia do hotel. Isso aí. E podendo perceber, às vezes, um problema ou outro, como a falta da rouparia, só quem passa por aquilo. É né? verdade. Porque, às vezes, o arquiteto, né, com todo respeito aos trabalhos arquitetos, Gustavo Pena em especial... Não fala mal de arquiteto aqui, não. Tem arquiteto aqui com muito orgulho. Não, e nós temos tanto em comum, Flávia, porque você falando da Arco Engenharia, logo eu te perguntei do Márcio, né, Araújo, porque antes de ir para a gastronomia, né, eu vim da área de comunicação, né, jornalismo, e eu trabalhei também na DECA, Duratex S.A., na DECA, né, de divisão louças e metais. Ele era... Então, assim, é uma referência em todo o setor da construção civil, né, principalmente hidráulico aí, os metais e louças da DECA. Já vai um marketing aqui, né, que é um produto maravilhoso.
E os prédios tinham, antes da Deca até, eu trabalhei na Fabrimar. Nossa Senhora! Né? Conheço o Márcio, e foi muito engraçado, porque a Arco Engenharia usava muito o Fabrimar. Era. Usava muito. É. E eu trabalhei vários anos na Fabrimar, ia lá, fazia promotoria de vendas e tal. E um belo dia eu fui mas meu sonho era ir para a Deca, né? Porque a Fabrimar era muito boa, mas a Deca ela tinha um monte de produto, aquelas linhas maravilhosas, design, né, e tal. Um dia eu chego lá no Márcio e ele falou assim: e aí, Rosilene, e agora? Você já fez uma propaganda da Fabrimar, já coloquei nos meus prédios aqui Fabrimar, e agora? Como é que vai fazer? Agora você vai me vender Deca? Quero ver o que você vai falar disso agora, né? Eu falei, olha, a Fabrimar continua sendo boa, mas a Deca é insuperável, né? Eu brinquei com ele, Deca, duvido encontrar concorrente à altura. Ah, legal! Brinquei com ele. Então, assim, a gente tinha uma relação de muita confiança também, né? A Fabrimar era muito boa, mas ela era muito o básico ali, muito restrita, né? A Deca era mais de vanguarda, né? De vanguarda, acompanhava todas as tendências. Então, eu falei, olha, se você vai sair do mediano, você vai entrar no padrão Deca agora Arco, né? E foi muito engraçado. Mas aí, continuando, Rose, a gente, então começamos a administrar o San Diego Lourdes, né? E aí nós trouxemos aquela figura que é o Zé Aparecido, que você conhece, para o comercial, que era o melhor que tinha em Belo Horizonte. E aí ele falava assim, gente, agora nós temos que ir lá para Ipatinga, porque Ipatinga tem uma oportunidade. Aí, não, mas e aí, vamos. Aí conseguimos comprar o terreno, conseguimos investidores, o terreno era da Uzi Minas, conversamos com o Rinaldo Soares, o papai foi lá e tal. E aí, agora, como é que vai chamar esse hotel? Aí o Zé Aparecido falou, vai chamar San Diego. Porque a partir de agora, todos os hotéis vão chamar San Diego, que vai ser uma rede, né? Entendeu? E foi assim que a gente começou, Rose. A gente começou mineirinha. Com um conceito, né, Flávia? Com um conceito. De você, assim, ter uma filosofia, não surgiu por acaso. Não surgiu, não. Tem que ter uma história. E eu, assim, eu acho engraçado porque agora, né, já vai fazer 30 anos, então as pessoas que trabalhavam lá, que eram do começo, já não estão mais, né? Mas eles acham interessantíssima essa história, na hora que porque a gente está em fase, hoje a gente está com 10 hotéis, mas a gente está em fase de expansão, sabe? Buscando hotéis para administrar. Então, olha que ela é inspiração. E na hora que eu falo, Rose, que eu conto, eu tenho uma gerente que fala assim, Flávia, você tem que contar esse storytelling, você tem que ser uma palestrante para contar esse storytelling, porque é muito legal. É muito legal. A história. E para encorajar, Flávia, você tem 3 mulheres, seu pai deve ter o maior orgulho, né, de vocês, de construir essa história e de mostrar que vocês são capazes. É verdade. Porque às vezes a gente não acredita na nossa capacidade, principalmente nós mulheres, né, a gente fica assim, mas isso não é para mim. Então alguém chegou e acreditou e falou, vocês podem fazer isso, né? E foram encorajados aí pelo seu pai, que com essa visão também, né, trouxe gente para, quando você vai se meter a fazer algo que não sabe, você tem que aprender, claro, né, com quem sabe. Então, assim, pé no chão. Então, ele aproveitou a expertise de vocês, mas trouxe também alguém para dar esse direcionamento dentro da área. Alguém com propriedade, que sabe, né, que está na área. Então, assim, vocês começaram com foram expandindo. Foram, à medida que né, a rede foi crescendo, vocês foram aprendendo com o crescimento. Exatamente. E hoje vocês se tornaram realmente referência. Né? O San Diego, não só porque eu moro ali do lado, mas assim, eu adoro o Hotel San Diego, o restaurante do Hotel San Diego também. É muito bom, né? E a minha irmã, ela mora no Rio, na verdade tem um apartamento no Rio, ela mora na Alemanha. Casou com um alemão, mora lá. De vez em quando eles vêm, né? E muitas vezes ela até aluga, às vezes, o apartamento dela no Rio, porque é na Barra, e muitas vezes, às vezes ela vem, o apartamento está alugado, e ela vem para Belo Horizonte. E ela gosta muito de ficar assim, independente, ela não gosta de ficar assim na casa da gente, né? Não, incomoda, quebra a rotina e tal, enfim. E ela se hospeda muito no San Diego. Entendeu? E que é do lado da minha casa, né? Então, assim, eu falo, toda a parte social eu faço lá em casa. Aí lá do meu apartamento eu dou tchauzinho pra ela. Na piscina ali de San Diego. É a melhor coisa, você mora na cobertura. Adoro o Rolf, Paulo, eles hospedam muito lá. Que bom, eu vou procurar saber esses hóspedes VIPs lá e vamos fazer umas gracinhas pra eles lá. Viu? Mas então é isso, né, Flávia? E a gente vê, assim, as mulheres mineiras, nessa coragem toda, porque nós já somos referência, né, na hospitalidade,
Então a gente tem isso tão intrínseco, tão naturalmente, né? Nós somos agradáveis, a gente gosta de receber. Você vê, você chegou aqui para um bate-papo, mas eu acho inadmissível te receber sem um cafezinho, sabe? E não é só cafezinho não, ó, tem torresminho, tem goiabada, né? com goiabada com queijo, né? Aí ó, o Romeu e Julieta. Então assim, a gente nunca sai da casa do mineiro, do encontro mineiro sem uma coisinha, sabe? Nem que seja um cafezinho. E a gente poder exportar essa hospitalidade, ser referência nisso no Brasil, no mundo, né? Dessa forma, assim, que possa reverberar para outros lugares, sabe? De sermos referência mesmo. Né? Já temos a melhor comida considerada do Brasil, já Belo Horizonte é a cidade criativa na gastronomia, né? Os nossos... as nossas montanhas, as nossas cidades históricas, as nossas cachoeiras, enfim. O nosso modo de falar. O nosso mineirês, né, tão bonito, o nosso sotaque. Então, algo que era até criticado no passado, hoje virou único. Virou orgulho. Né? Virou orgulho. E eu tenho um orgulho mesmo de falar cafezinho. De falar também assim, adoro. Né? Comendo um pouco assim as Aqui, palavras. eu estava em Santa Catarina agora, passei uma semana lá, porque a rede de San Diego está expandindo para lá. Olha, gente. Nós estamos levando nosso mineirês para lá. E o povo adora quando a gente fala, né? Quando a gente vai em Minas e fala do jeito mineiro, o povo adora o nosso modo de falar. Então a gente tem que ter orgulho mesmo, né, Rose? Muito orgulho, muito orgulho. Eu tinha feito uma viagem agora para a Europa, a Carla, né, da Brasel, e Rafa me deram o dicionário mineirês. Ela também me deu para poder tirar a foto lá. Menina, eu fui para Sicília, eu tô lá em frente ao vulcão Etna, assim, fazendo vídeo com o dicionário. Legal demais. Aeroporto de Roma, em Portugal, sabe, tudo assim, um orgulho. Olha aqui onde está chegando o nosso mineirês. É muito legal porque mesmo. É muito bacana. E assim, ontem até, né, essa semana recebi aqui, eu tenho uma sobrinha também que mora na Suíça, foi para lá estudar e ela até se formou em engenharia na Universidade de Floripa. Ela veio passar uns dias aqui, ela mora na Suíça, tá noiva, trouxe um noivo alemão. Hoje eles foram para Floripa, vão ficar lá uns dias em Floripa, depois vão para o Rio, porque ele quer conhecer lá Búzios, fazer um mergulho, uma coisa assim também e tal. E eles ficaram encantados, rodei com eles, fomos no mercado, né? Aí dei para ele do livrinho, e ele tá aprendendo português. É muito engraçado, ele falando, sabe? Bom, né? Junto dos bom, que a gente fica melhor, e repetindo assim. E ele foi encantado com o nosso sotaque, com esse jeito, sabe? O Romeu, ele fala Romeu e Julieta, né? O Romeu e Julieta. Bacana. Então, assim, é uma coisa muito única, sabe? Esse nosso jeito de receber, que é quase artesanal, né? De falar, de ter tudo assim, aquele carinho da gente às vezes levar para a cozinha, né? O jeito de receber desde o período colonial, as fazendas, que as pessoas recebiam muito na cozinha, e talvez seja até por isso essa nossa grande marca, né? Aí na gastronomia, não somente por ser um estado muito interiorano, assim, da gente não ter praia em volta, mas a gente ter esse aconchego na beirada do fogão a lenha, né, de uma cozinha grande, dessa hospitalidade. Então, eu acho que vocês estão refletindo, né, tudo que o mineiro tem. E a melhor forma de divulgar Minas é pela, né, o nosso cartão de visita mesmo, aí pela comida, pela hospitalidade, pelo jeito que a gente recebe. Rose, você sabe que nos hotéis San Diego, eu estabeleci lá com as minhas gerentes, que tem que ter um mimo mineiro. Ela pode até depois, o hóspede vai mais outras vezes, ela pode até colocar lá um bombonzinho, alguma coisa que não seja mineiro. Mas, por exemplo, vou te dar um exemplo lá do Hotel San Diego Governador Valadares. O San Diego Governador Valadares tem o queijo lá, um queijo lá famoso que é o Ribeiro Fiorentino. Então, ela fez uma parceria com a Isabela, aí ela coloca acho que é o Luísa, um queijo pequenininho. São todos os nomes das filhas, Luísa, Giovana. Ela coloca, a Dani, minha gerente lá, fechou com ela uma parceria, então se você vai hospedar no San Diego Valadares, você é um hóspede VIP, você ganha lá, você ganha o queijinho da Ribeiro com aquela geleia, com aquela geleia de mexerica que a Isabela vende lá, entendeu? Porque ela vende os queijos, mas ela faz uma curadoria maravilhosa de produto mineiro, né? Conheço. Então eu estabeleci, eu falei assim, olha, todo o hotel
tem que ter o primeiro mimo, vamos dizer assim, porque às vezes o hóspede vai mais de uma vez, né? Isso, o mesmo hóspede. O primeiro mimo tem que ser alguma coisa mineira. Então, eu acho ótimo, porque aí agora a gente está com o Tamanho Açu, aí ele fez uma parceria com o café, o Eduardo gerente lá. O café, né? Dos premiados cafés. E aí tem também a cachaça lá de São Gotardo, enfim. Maravilha. Eu fiz questão de colocar esse mimo, né, colocar isso como se fosse assim, um dever dos gerentes, da gente fazer essa deferência, né, de colocar um mimo mineiro. Muito e eu legal. acho muito interessante, né, igual você falou, o queijo da Ribeirão Preto, são maravilhosos. São maravilhosos. Eu trouxe eles a primeira vez aqui em Belo Horizonte, num evento que eu fiz no Gerdau, foi até uma roda de conversa sobre a cozinha mineira, e a gente convidei eles para participar com alguns produtos, a gente falando de pequenos produtores, do queijo, da cachaça, né, convidei, aí eles vieram, né, tem até essa roda de conversa, até aí nas redes sociais, no portal Chef, se quiserem depois conferir, eles trouxeram os queijos, depois eu os levei para Expo Cachaça, no Espaço Minas Mais Doce, trouxeram os queijos de lá, os queijos são maravilhosos, eu sou apaixonada, com Luísa, com Giovana também, e eu falo assim, que além do queijo, que isso é um presente, não é nem um mimo, né, um queijo tão especial daquele, é um presente, mas aqui em Belo Horizonte também, às vezes, em vez de colocar um bombom, você coloca um docinho de leite, gente. Aquela balinha na palha, que eu acho fantástica, a nossa balinha na palha, né? Balinha de doce de leite na palha. Colocar para o hóspede ali uma coisa assim muito diferente, para a pessoa chegar e ver. Porque eu falo assim, hoje, né, na gastronomia, a gente tem que tomar muito esse cuidado de preservar essa nossa tradição. E quando eu falo preservar a tradição, não estou querendo falar que não pode ter inovação, não. Porque até para preservar uma tradição, você precisa ser inovadora. Exatamente. A Marcinha Nunes, lá no Dona Lucinha. Para continuar repetindo o modelo Dona Lucinha de sucesso, ela teve que inovar. E às vezes você inova no modelo de servir, né? Era um self-service, depois veio a pandemia, que já dificultou, foi proibido, aquela coisa, ela passou para a la carte. Hoje ela serve um à la carte mineiríssimo, nas panelinhas de ferro, trazendo ferro, mocharme, coisas no tachinho, olha aí, do cobre, trazendo os nossos adereços mineiros também, o cobre, o ferro. Não, tem coisa melhor que tomar café nessa xícara? Minha avó esmaltada que o bolinho, a minha avó tomava café nessa xícara, isso é memória, isso é história, né? Então, a gente precisa de fazer essa união cada vez mais estreita dessa tradição com a inovação, né? E saber que isso tem valor. Porque às vezes a pessoa quer, eu vou inovar, eu quero pôr um prato de porcelana, eu quero né, fazer uma coisa assim, e descaracteriza, sai fora. Então, quando o turista vem a Belo Horizonte, ele quer comer uma comida autêntica mineira. Então eu falo assim, olha gente, eu ajudei a formar mais de 10 mil alunos, e aí o pessoal sai da faculdade, a gente quer fazer um bistrô, sonho do aluno, né, quer montar um bistrô. Então, que tal uma comida mineira repaginada? Ou às vezes assim, uma comida mineira autêntica, bem servida, que você inova às vezes no modelo de servir. Porque quando o turista vem aqui, ele quer isso. Então você vê, tem o Dona Lucinha, você vê o 31, sucesso que tá o 31, total. Faz uma comida mineira autêntica, apresentada de uma forma graciosa. Lá não entra coração, né? Não entra cappuccino, não entra... isso, gente, é pão de queijo, broa, é queimadinho. Sabe, é queimadinho, é isso que eles querem conhecer. É isso mesmo. Né? A gente vai à França, a gente quer comer um croissant. Mesma coisa, o francês vem aqui, não quer comer croissant, ele quer comer um pão de queijo. Olha, esse final de semana eu fui no Mercado Central, aí eu fiquei tão feliz que eu fui no domingo de manhã, tipo 9 e pouquinho. Aí eu fiquei tão feliz na hora que eu cheguei na Roça Capital, eu não fui nem lá, nem pra ir na Roça Capital, não. Mas tinha uma fila enorme, né? pra comer o pão de queijo. Eu falei, mas que bom, agora tá até chique, que tá igual o McDonald's, você aperta o negocinho pra poder fazer o pedido. Autosserviço, né? Autosserviço, achei muito legal, mas uma fila muito grande. Falei, nossa, isso é muito bacana, a gente vê isso, demais, né? Bacana demais. Esse meu, fala sobrinho também, né, que é o noivo da minha sobrinha, que é minha filhada, que estava aqui. Eles moram na Suíça, mas ele é alemão. Então, a gente rodou, tivemos em Ouro Preto no final de semana, passamos lá na Chão de Minas, né, na Podada Chão de Minas também, para eles verem aquela... Ali tem uma paisagem muito bonita, né? Então, a gente tinha ido no mercado, rodamos, mas foi tudo assim, é tanta coisa para ver, né? E, você tem que provar isso, você tem que comer aquilo e tal. E falei para ele da broa, né, lá do Mercado Central. E ele ficou assim, só que tinha acabado de almoçar a broa do Comercial Sabiá. Mas ele ficou com aquela memória da broa.
Não é que ontem ele voltou lá, não, tenho que comprar da broa, souvenir, falou souvenir, né? Então, aí minha sobrinha comprou a broa, sabe, para ele experimentar. Porque eles querem isso, eles querem a coisa típica. O jiló, comeu empada de jiló. Mas é isso jiló, mesmo. Né? Então, a gente, assim, se a gente não valorizar, né, não tiver essa noção desse pertencimento com as nossas tradições, com a nossa essência, né? A gente não, as outras pessoas não vão. Não vão, a gente tem que dar valor pra gente, para as outras pessoas também darem. Né, Flávia? Então, é conhecer para pertencer. É, né? isso aí. Então, assim, deixa eu ver mais aqui, gente, dessa trajetória aqui da Flávia, Agora né? nós vamos falar um pouquinho do BH, não vamos? Vamos falar, não sei, olha só, ele coincidiu até aqui do setor hoteleiro, né, esse sucesso aí, nessa transição de carreira, Flávia, início de tudo, né, da fundação da Rede San Diego, você já acho que eu já falei falou, um pouquinho né? Isso aí. Então, como que surgiu esse estalo de que seu caminho se cruzaria tão forte com a hotelaria, a ponto de fundar o São Diego, né? Já falamos. O conceito de hospitalidade da rede também a gente falou, que é todo calcado aí muito na mineiridade, né? Nesse nosso jeito de acolher e receber. Isso aí. Então, o papel atual da ABIH, que é a Associação Brasileira, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, e a Minas, e a força da mulher nessa liderança. Então, hoje, você está no comando da ABIH e da Minas, que é muita coisa, viu, gente? São duas instituições, assim, respeitadíssimas. São duas frentes de peso enorme para a economia do nosso estado. Quais são os principais desafios do turismo, a gente sabe que são muitos, e do empresariado mineiro hoje? E como você, Flávia, enxerga o nosso potencial de crescimento? Então, eu quero contar rapidinho, antes de responder essas perguntas aí, sobre a minha história com a BIH. Meu pai, ele é muito associativista. Ele sempre foi vice-presidente da Minas e nunca foi presidente. Ele sempre falava, ser presidente é muito complicado. Eu lembro que a minha mãe falava, ele não vai almoçar em casa, ele não vai jantar, enfim. Aí, eu falei assim, aí quando aconteceu, né, o Pablo, que era o presidente na época, ele renunciou, e eu era a primeira vice, eu tive que assumir. Aí meu pai falou assim, não assume não, porque ser presidente, eu falei assim, não, eu vou assumir. Eu vou assumir, eu quero pagar para ver, eu quero pagar para ver. E a primeira coisa, quando eu assumi, a gente tá falando, eu falo que é uma entidade muito machista, sabe? A primeira coisa... Eita, até aqui, só complementando. Eu achei ótimo isso aí. Muito masculino. Então, como você, né, como mulher empresária, liderar esses espaços... Por isso que eu quero contar esse caso. Aí eu cheguei e falei assim, eu vou assumir esse negócio. Vou assumir essa BIH e tal. E quando eu assumi, veio um hoteleiro lá de Montes Claros, que tem muita influência lá em Montes Claros, falou, quero conhecer essa Flávia, que eu não conheço essa Flávia. Aí o Marcos Valério e o Marta me apresentaram para ele falou assim, Flávia, vamos fazer sua posse lá em Montes Claros? Sua posse simbólica, porque até então ele renunciou com um ano. Eu tinha um ano que eu não podia mexer no estatuto, né? Eu não podia assumir, eleger minha chapa e tudo. E aí, minha filha, eu falei, vamos, porque eu quero ir para o interior. E aí já me ligaram, teve gente que me ligou e falou assim, você, Flávia Araújo Badaró, vai fazer sua posse em Montes Claros. Eu falei assim, claro que eu vou, claro que eu vou, eu quero ser... Menina, a posse foi um sucesso. A posse foi um sucesso, foi o máximo. Então, o que eu quero falar é o seguinte, a gente sempre tem que ser, Rose, verdadeira, sabe? A gente sempre tem que ser autêntica, a gente sempre tem que seguir o que a gente acha, apesar dos machistas falarem, de outras pessoas vierem falar, principalmente os homens. Nessa minha área da hotelaria, é muito machista, sabe? Então, assim... a gente tem que realmente ser forte e ser verdadeira e lutar e falar, não, bater o pé e falar, eu vou. Porque eu bati o pé pro meu pai, né, eu falei assim, eu vou ser presidente, eu bati o pé pros hoteleiros daqui de Belo Horizonte, falando que a minha posse não podia ser lá em Montes Claros, que a BIH, uma entidade de 90 anos, tinha que fazer a posse na capital, eu não, falei, vou fazer lá. E eu acho assim... Já começou fazendo a diferença. Já comecei fazendo a diferença, sabe? Então... Eu acho que é um desafio, né? É uma luta, uma luta diária, a presidência, né, porque você é sozinha, né? A gente tem a diretoria, mas acaba que você tem que tomar as decisões sozinhas.
E, enfim, eu acho que, e a gente sempre, assim, eu sempre quero fazer uma entrega para os meus associados, uma entrega satisfatória, que seja satisfatória, tanto porque hoje eu peguei a entidade com 98 associados, hoje eu tenho 150. Então, sucesso, eu quase que dobrei. É um sucesso. Eu quase que dobrei, mas eu acho que ainda está pouco, eu acho que ainda falta, sabe? Tem muita deficiência ainda, mas olha, seu olhar, né, a sua sensibilidade, eu acho que isso aí é tão inerente da mulher, esse cuidado, porque você já transformou e você quer mais, né? A gente nunca fica satisfeita, né, gente? A gente tem essa por excelência, né, essa necessidade, assim, eu acho até que a gente absorve muita coisa, sabe, de cuidar de tudo, de ter aquela visão, né, panorâmica, assim, de tudo, tá com atenção ali, aqui, fazer mil coisas ao mesmo tempo, essa visão muito ampliada que, né, é muito do universo feminino, né, Flávia? E assim, quando você falou desses desafios também, né, a gente sabe que dentro da hotelaria, com a modernidade também, tiveram outros desafios, né? Nós até comentamos aqui no início da conversa, o que pega hoje, né? Por exemplo, você falou do universo da hotelaria, tem muito machismo, e na gastronomia também, eu vivo o machismo, assim. É uma coisa impressionante. Né? Às vezes tem que ir lá pegar uma abóbora, um dia eu vi um chefe me olhando assim, e duvidando que eu fosse dar conta de pegar uma abóbora que ela é quase do meu tamanho, e eu peguei. Então, por que a gente tem que, às vezes, provar isso tudo? Eu peguei a abóbora assim, quase não pude, rachei ela, botei ela aí, né? Isso mesmo. Então, mas isso, sabe, a gente está o tempo todo tentando conquistar o nosso lugar ao sol, luta. Né? Então, isso tem ganhado força, tem mudado, mas ainda tem muito o que fazer, muito, sabe? Gente, tem muito o que fazer, mesmo. né? Muito. E aí você me falou que hoje o grande gargalo também da hotelaria, eu sei que da gastronomia nós temos muito a questão da mão de obra, eu acho que isso recai também sobre a hotelaria. Mão de obra é problema crônico, né? É um problema crônico, né, da situação que nós estamos vivendo, no atual, né, principalmente depois da pandemia, também tem situação política, enfim, que eu não quero entrar nessa seara, mas enfim, a gente também tem concorrência desleal, né, que é o Airbnb, que hoje eles não pagam impostos, a gente paga, enfim. Então, a gente tem muito desafio. Tem todos, né, o imposto hoje é um gargalo muito grande, os setores, muito grande. A gente tem que prestar atenção com essa reforma tributária também, que pode ser que muita hotel pequeno não vai aguentar, entendeu? Esse negócio da jornada 6x1, é tanta luta que a gente faz, que a gente tem, por isso que eu acho importante o associativismo, sabe? Porque pelo menos a gente une e faz junto, entendeu? Forças, né? E assim, eu, como você, né, Flávia, eu tomei coragem também, né, estou entrando para a política, e estou entrando justamente para defender o nosso setor, para ser uma mulher dentro dessa representatividade, que nós não temos uma mulher na política para defender com unhas e dentes e muito suor e sangue a gastronomia, a hotelaria, sabe? Assim, o nosso turismo, né? Mas assim, quando uma pessoa que vem daquele setor, sabe? Eu me coloco nessa condição de ser essa pessoa, e quando me convidaram, e eu, assim, cansada de às vezes lutar, pedir uma ajuda para um, para outro, quantas vezes eu já fui na Assembleia, mesmo na campanha do Tacho, né, pedindo ajuda, e uma dificuldade toda, sabe? E as pessoas falam, Rosilene, você mobiliza tanta gente, você já articula, então, por que você não entra na política? Porque aí você vai poder fazer, você vai ter mais apoio. Eu falei, olha, por que não? Né? Eu fico aqui pedindo às pessoas para fazerem, por me ajudarem, então assim, eu vou me revestir dessa coragem e estou entrando, né, na política. E da mesma forma que você falou, eu me encorajei, sabe? E coragem, eu costumo dizer que coragem não é ausência de medo, coragem é capacidade de decisão. Exatamente. Então não é que você não tem, é um desafio, eu não sei o que eu vou encontrar pelo caminho, eu sei que é uma área muito difícil. Nunca pensei de entrar na política, mas essa força que vem, sabe, de fazer pelo nosso setor, e principalmente pelas mulheres empreendedoras, pelos pequenos produtores, né, pela nossa hotelaria, pelo nosso turismo, de articular essas políticas públicas, sabe, no sentido aí, às vezes, da gente combater o imposto, né, de melhorar a capacidade de mão de obra, formação, capacitação técnica. Hoje, você para encontrar o garçom, um cozinheiro, né? Então, assim, eu venho da área de formar cozinheiros, chefes aí para o mercado,
Mas, gente, para você fazer hoje um estudo de estudar a gastronomia, as pessoas não têm condição, né? Uhum. Então, é caro, então você não tem um curso, então não tem universidade pública, por exemplo, para formar garçom, para formar hoteleiro, para formar gastrônomo, você não tem, você tem que pagar, e esse curso é caro. Então, verdade. como você vai ter mão de obra, né? Uhum. Então, assim, da gente trabalhar muito nisso, sabe, Flávia? Por exemplo, a questão dos hotéis, às vezes adquirir produtos de pequenos produtores também. Sim, a gente está fazendo isso na BH, você acredita? Olha que a gente fez uma parceria com a Miqueijo. Ah, que bacana, Zé Ricardo. Nossa, fantástico. Ih, tem tanta coisa. Depois nós temos que marcar outro podcast. Tem que marcar, gente. Olha aqui, eles já estão nos monitorando o nosso tempo. Rose, não pode. Mas falando em Miqueijo, né, tem um projeto, Flávio, que eu gosto muito dos projetos sociais também, apoio projetos sociais. E tem um projeto social, que até aproveitando para divulgar, e que seu vizinho também, o Levante, você pode até levar para os hotéis. É o projeto Levante, que vem do Levan, que é o fermento natural. Eu compro a pizza dele. Ai, maravilhosa. Fantástico. Na nossa esquina lá, na nossa esquina. Está sendo vendida a pizza. É uma história muito bacana, né? Maravilhosa a história. Né? E agora, você sabe que eu lancei a pizza com eles, chefe a chefe, né? Não estou sabendo, não. Então, agora, que chique. Já está lá na esquina de Lourdes, a pizza. Pode procurar. Amanhã eu vou comprar a pizza lá, porque a quarta é o dia da pizza. E me fala o que você achou. Gente, a pizza com cogumelos, shiitake, shiitake lá de já me deu água na boca aqui. Orgânico, de Matheus Leme, com cebola roxa, molho de jabuticaba com café. Você que ama café? Olha, porque eu criei não, mas a pizza tá um show. Não, amanhã eu já vou fazer essa degustação. Pode ir lá, você vai adorar. E o Zé Ricardo, o que acontece? Que eu lembrei, né? O Zé Ricardo, a Miqueijo, eles precisavam de uma parceria com os queijos. Falei, não, na hora, liguei pro Zé Ricardo, ó, tem esse projeto assim, assado, não é para ganhar dinheiro, é para ajudar o projeto. O que você pode fazer? Já está em contato com a Carla e o Ivan, que são, né, do projeto, os gestores do projeto Levante, e estão já comprando o queijo do Zé Ricardo. Olha que bacana, coisa boa. Muito legal. Você ajudar as pessoas a se ajudar. Isso né? Então, Flávia, olha, tá uma delícia esse papo aqui. Eu continuaria essa tarde toda tomando café. Nós nem chegamos no torresmo, olha só, tem o torresminho, o docinho com a goiabada com queijo também. Tá uma delícia, tá tudo uma delícia. Né? Fica à vontade para provar. Mas então essa prosa vai continuar, gente. Esse podcast vai estar disponível para vocês no nosso canal YouTube, no portal Chefe a Chefe. Vamos compartilhar com a BH também, com a Flávia Badaró, vai estar lá. E a gente gostaria que vocês deixassem os comentários desse nosso bate-papo aqui, que isso é só para fazer crescer, né, Flávia? Exatamente. E você gostaria de despedir deixando alguma mensagem, alguma coisa aí para quem está nos ouvindo, nos assistindo, para essa mulherada, né, que pode se inspirar em você? Então, gente, eu acho assim, eu acho que eu já falei aqui muito, né, mas eu acho que a gente sempre tem que buscar realmente a gente que está nesse cargo de liderança, né, que tem que motivar as pessoas, que tem que, às vezes, resolver algum problema de algum colaborador, ajudar a resolver. Eu acho que a gente sempre tem que buscar ser verdadeiro, sabe, ser verdadeiro. Então, eu tenho uma frase que eu gosto muito de falar, que é só quem é de verdade sabe quem é de mentira. Quem é de mentira. Entendeu? Então, eu acho que é isso. A gente sempre tem que, né, trabalhar lá, sempre na verdade e com muita garra, né, muita perseverança, e a gente vai chegar lá. Já estamos chegando lá. Claro, eu penso muito da forma que você pensa, né? E assim, autenticidade. É autenticidade, a verdade, não tem que ficar aqui fazendo discurso demagogo. Eu acho que a nossa história nos define, fala quem somos, né? Exatamente. Então, tanto você na sua trajetória, quanto a minha de educação, de gastronomia, e agora entrando aí, né, para a área política. Então, assim, é só pegar o nosso histórico e ver quem nós somos, de onde viemos, né? E o que nós podemos fazer para ajudar a nossa comunidade, o nosso estado, né, nossas cidades. E é isso aí. Então, ó, vida longa para você, para BH, para muito obrigada, para Rede San Diego. Tchim, né? tchim. E junto dos bons que a gente fica melhor.